Opa, nós vamos gravar aqui, né? O Ciro tá começando aqui, né? Então tá, eu costumo fazer uma brevíssima reflexão, né, no começo aqui da IBD. Vou dispensar isso hoje, né? A gente dá todo o tempo aí para ouvir a ministração do Reverendo Timóteo. Apenas quero ler um versículo bíblico que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 18, que é, na realidade, o último versículo desta carta, segunda carta de Pedro 3, 2, e diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça, é o que Pedro diz, e no conhecimento. São duas coisas que nós precisamos crescer. E a Escola Bíblica Dominical tem tudo a ver com esse processo, esse projeto, né, de crescimento no conhecimento. É bom a gente ampliar o nosso conhecimento, que, aliás, é um dos propósitos que nós temos da nossa igreja neste ano, né? Ampliar o conhecimento. E nessa manhã o nosso propósito é ampliar o conhecimento nesta área, que é da igreja missional, que é uma área que eu gosto muito, que cativou sempre o meu coração desde que eu comecei a ouvir, né, e a ler bastante sobre isso. E louvo ao Senhor, né, porque hoje a gente tem bastante coisa escrita, muita gente refletindo, estudando e ensinando sobre isso. Então, nós somos gratos porque nesta manhã Deus nos dá esta oportunidade de, mais uma vez, estudarmos isso. O reverendo Timóteo falou das peculiaridades da pandemia. Uma delas é eu falando aqui, a minha filha de 4 anos, né, aparecendo aqui atrás. Mas vamos orar, queridos, vamos entregar esta manhã, esse dia, esse momento nas mãos do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, te glorificamos. Obrigado por esse dia, por esta manhã tão preciosa que tu nos dás. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja que se reúne. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos nesse dia. Reverendo Timóteo Carriquer, Deus, obrigado pela vida dele, por todo o trabalho que ele tem feito, todas as suas produções e contribuições para a igreja brasileira, para a igreja em todo o mundo, Senhor. Que o Senhor o abençoe e o use nesta manhã, abençoe toda a sua família também, que a graça do Senhor os alcance e que nós, como igreja, possamos viver efetivamente aquilo que Pedro escreveu há tantos anos atrás. Que possamos crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes, efetivamente, de passar ao reverendo Timóteo, gostaria de dizer algumas coisas. Uma delas é a título de avisos, né? Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos vivendo aí o período do aniversário da nossa igreja, 17 anos, e temos um tema para esse ano, que é o de todo o coração, né? Amar de todo o coração, agradecer de todo o coração, servir de todo o coração. Hoje teremos uma mensagem especial e específica no tema agradecer de todo o coração. Então, hoje é dia de gratidão. Na semana que vem, nós receberemos o presidente do nosso sino, do reverendo Rubens de Lima, que será o pregador do culto da noite, que será o culto do dia do aniversário, né? No sábado, de 18, nós temos uma ação evangelística, uma tarde evangelística, com música, teatro, comida, né, ali em frente ao espaço da igreja, e estamos nos preparando para isso. E uma das ações que vão ocorrer antes, né, deste trabalho vai ser a entrega de convites. Nós tínhamos programado para fazer hoje, mas
o presbítero Andrei, que está coordenando isso aí, juntamente com a sua equipe, preferiram fazer essa entrega na quinta-feira à noite, tá? Por ser mais próximo, né, ao momento do evento. Então, na quinta à noite, não mais hoje, e aqueles que quiserem, né, a gente desafia o pessoal a participar desse momento, por favor, façam contato no privado com o presbítero Andrei, se disponibilizando, se voluntariando para este trabalho, para esse projeto. Tá? Então, são esses os avisos que eu gostaria de dar. Quero agradecer a todas as pessoas presentes, porque temos, né, pessoas diferentes conosco hoje aí, que Deus os abençoe. Muito bom tê-los com a gente na nossa escola bíblica dominical especial desta manhã. Eu vou falar um pouquinho do reverendo Timóteo, depois eu quero passar para a Cíntia, porque foi a Cíntia que o convidou para estar conosco, né? Em princípio era um convite para a classe da trilha vivencial, né? Nós temos 3 trilhas, eclesial, bíblica e vivencial, então o reverendo Timóteo iria ministrar só para o pessoal da trilha vivencial, mas aí nós queremos ouvir também, então vai ser para todo mundo. Então quero passar para a Cíntia falar um pouquinho, falar também do reverendo Timóteo aí. Da minha parte, né, eu sou muito grato, né, porque eu fui aluno do reverendo Timóteo Carriquer, no Seminário de Campinas, lá nos idos de 1994, foi meu primeiro ano. Tivemos como texto lá o livro O Caminho Missionário de Deus, né, reverendo? E estudamos. Depois, na pós-graduação, que eu fiz no Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, também, né, tive a oportunidade de tê-lo como professor novamente, na área de missões urbanas. Fui aluno também da sua esposa, Marta Carriquer, né? Também deu aula para mim, aula de inglês, né, no Seminário de Campinas. E sempre eu admirei, né, e é uma alegria, uma honra tê-lo conosco nesta manhã, viu, reverendo? Vocês querem passar para a Cíntia, então, brevemente, fazer aí as suas considerações, aí nós já vamos para a aula, então. Eu nem vou demorar muito tempo, porque o que eu quero é ouvir o Timóteo um pouquinho mais, que para a gente é um privilégio. Timóteo sabe que já fazem 3 anos, né, Timóteo, que eu o convido, e eu falei essa vez, bom, a primeira resposta que eu tenho é um não, então vamos convidar de novo, né? Eu sei que o Timóteo tem várias coisas e vários projetos, inclusive 2 livros sendo lançados agora, né? E para mim foi muito gostoso, porque foi um desafio muito grande quando o pastor Marcos montou as trilhas, e tinha essa trilha da parte, o que é igreja missional e discípulo missional. Então, foi um desafio grande. Quando eu conversei com o Timóteo, ele me ajudou, e os livros dele me ajudaram a clarear em como administrar os temas ao longo desse módulo todo, né? E eu e o Ciro e a Igreja na Trindade teve o privilégio de conhecê-lo um tempo atrás, logo no início da igreja, ele esteve conosco. E hoje eu lembrei uma das frases dele, quando a gente faz aniversário, falando com a minha mãe que está de aniversário hoje, a gente não faz um ano a mais de vida, a gente faz, na verdade, um ano a menos de vida, né? Isso ficou marcado comigo aqui. Mas eu usei alguns livros dele, a Igreja Missional, Visão Missionária da Bíblia, um mergulho no Evangelho de Lucas, um mergulho missional, então, que ele escreveu junto com a Sharon George. Então, para mim foi um privilégio poder ouvir e ler um pouquinho e aprender junto com o Timóteo, porque ele é uma das autoridades aqui no Brasil em termos de missional, igreja missional, missões, o trabalho que ele faz junto à Sociedade Bíblica, e também quem quiser ouvir um pouquinho mais dele e ler um pouquinho mais dessas coisas no blog dele, na revista Ultimato. O último livro dele também está sendo lançado pela revista Ultimato. Então, é muito gostoso ter você aqui junto com a gente, e eu sei que vai ser um crescimento para todos nós, né? E um privilégio poder te ouvir. Você sempre tão pertinho da gente aqui ali no Estreito, né? Mas a gente tão distanciado, né? Você chegou aqui em 70 e a gente se distanciou como Igreja Presbiteriana do Brasil. Você se encaminhou aqui em Florianópolis para Independente, mas é muito bom a gente poder compartilhar junto contigo essa manhã.
tá? Fica à vontade aí, Timóteo. A gente tá... Obrigado, Cíntia. É uma alegria estar com vocês. De fato, eu me sinto bem em casa, de certo modo, né? Eu e Marta, a Marta nasceu e foi criado dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O avô dela foi um baluarte, né? Da igreja nos anos 50 e então nós sempre tivemos esse vínculo, trabalhamos 21 anos com essa igreja que a gente cresceu a amar. Então, é uma alegria realmente estar com vocês, ver o Marcos novamente, né? E nós éramos até vizinhos, eu não sei se todos sabiam, mas nosso primeiro ano e meio a gente morou bem na Trindade mesmo, né? Então, acho que a igreja ainda não existia, né? A EPB da Trindade ainda não estava nascido, mas no ano 2000 até 2002, a gente estava aí mesmo na Trindade. Muito bom. Eu sempre me sinto como uma espécie de ET ao receber um convite deste, porque não sei onde vocês andaram, o que está mais do interesse da turma. Estou vendo que tem uma turma bem grande, né, que está participando desse período de aula. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é para vocês ficarem bem à vontade de me parar. Eu vou falando, mas a hora que você quer contribuir alguma coisa ou perguntar alguma coisa, né, dá um sinal. Eu não sei como isso vai funcionar. Talvez o Marcos possa me ajudar, porque são duas telas, né? Todo mundo não cabe na mesma tela, então nem sei se eu vou enxergar. Mas, de repente, alguém me ajuda, né? Se eu não enxergar alguém dando um alô, então me ajuda, tá? De repente, a gente começa com de onde surgiu essa palavra missional e qual é o significado mais fundamental, porque a gente vive num mundo de surgimento de novos termos, né? E esses termos têm toda uma história. E a gente não tem total controle sobre o uso dos termos que surgem, né? Às vezes alguém começa a usar e tem um certo significado, mas daqui a pouco está todo mundo usando para significar o que quiser, né? Então, de onde surgiu essa ideia de missional? E por que missional e não missionário? Afinal de contas, durante séculos, usava esse termo missionário. Só uma nota de rodapé, se me permite, né? Já estou falando como autor, né? Até a própria palavra missão, missionário, não tem sua origem estritamente nas Escrituras. A sua origem mesmo vem da missão dos jesuítas, que dentro do trabalho da Igreja Católica teve essa ideia de ter uma configuração mais militar no seu trabalho de ir para outras nações. E eles se agarraram nessa terminologia de missão. Então, missão, missionário, missões, tudo isso na linguagem ou nas línguas ocidentais, né, inglês, português, alemão, tudo isso, né? Ele tem um pedigree de 300, 400 anos, mais ou menos. Um pouco mais. Mas o que aconteceu? Bem, então, primeiro, linguisticamente não há diferença nenhuma. Se a gente procura alguma distinção etimológica, né, da diferença entre missionário e missional, você não vai encontrar ajuda nenhuma, né? A gente não pode apelar para isso, né?
não tem distinção nenhuma. A distinção vem do uso da palavra, né? E quem começou a usar essa palavra? E por que começou a usar a palavra? A história começa com um missionário escocês, se não me falta a memória, Leslie Newbigin, era um escocês, eu posso estar errado, né? Mas era um britânico que era da igreja, na verdade, presbiteriana, por isso digo escocês, né? E foi trabalhar na Índia, fez toda uma carreira trabalhando como missionário na Índia. E pela sua própria capacidade e os dons que Deus o deu, ele foi subindo na igreja do sul da Índia, chegou a ser o bispo da igreja do sul da Índia, que é uma coisa curiosa, né? Vocês que são presbiterianos sabem que presbiteriano não tem bispo, né? Mas ele estava trabalhando como presbiteriano dentro da igreja do sul da Índia, tem sua origem na igreja anglicana, e virou o bispo da igreja, ou seja, ele teve muito papel e muita influência nos anos 50, 60, na igreja do sul da Índia. Ele volta para a Inglaterra na década dos 70, na década de 70, e ele encontra uma igreja diferente que ele se afastou, passou seus 30 anos, cerca de 30 anos na Índia, e ele viu uma igreja na Grã-Bretanha grandemente secularizado. E isso era verdade, de certo modo, por toda a Europa. E mesmo na sua aposentadoria, ele já tinha tido uma certa liderança em todos os movimentos multidenominacionais e ecumênicos, tanto no Concílio Mundial de Igrejas, quanto no movimento de Lausanne e assim diante, né? Ele teve essa influência grande. E ele começou a escrever. O que ele percebeu, se eu posso simplificar, o que ele percebeu é que os missionários no Ocidente iam para os países não ocidentais e adquiriram, através desse século, uma certa bagagem de conhecimento a respeito de como comunicar o evangelho transculturalmente, em outra cultura. Ou seja, sempre olhava para a cultura onde trabalhava como uma cultura que precisava receber o evangelho e que tinha seus próprios distintivos, suas próprias características, que o missionário precisava conhecer bem e precisava adotar na comunicação do evangelho e até mesmo na configuração das igrejas que surgem. Estão comigo até agora? Então, esse foi o procedimento durante décadas. E agora ele volta para casa e ele percebe que ele está num país estrangeiro, que o próprio país dele virou um país estrangeiro, ou seja, ele começa a perceber que é importante aplicar alguns dos mesmos princípios missiológicos, de pensar em cultura, como as pessoas comunicam, como as pessoas se encontram, como as pessoas, onde estão as suas angústias, que precisa aplicar esses mesmos princípios em casa, entendeu? Em casa. Então, isso não é apenas uma questão de missões locais, porque durante muito tempo, a obra missionária que a gente fazia no nosso próprio país, a gente chamava de missões locais. Só que missões locais geralmente se refere a alcançar bairros e comunidades onde o evangelho não tinha alcançado. Não era aplicado à convivência da igreja em si. Estão me entendendo? E ele percebeu que parte do problema, parte da razão da secularização é que a própria igreja tinha se transformado em uma instituição descontextualizada do seu próprio ambiente. Ou seja, a igreja havia se transformado em um bicho estranho para as pessoas na rua, né?
eu acho que a gente pode até entender isso, né? Porque vira e mexe, as pessoas nos caracterizam, aqui no Brasil, né, evangélicos, como um bicho estranho, né? E que é esse crente, né? O que é um crente? E cria uma caricatura que nos deixa desconfortável, porque não é bem essa caricatura que a gente quer, entendeu? Mas uma caricatura que nós próprios transmitimos. Então, começou todo um diálogo e uma conversação sobre isso nos meios da academia, as pessoas que estudavam a missão, basicamente nos anos 70, quando Leslie Newbigin chegou em casa, se aposentou e começou a escrever. Ele começou a escrever vários livros, inclusive alguns dos livros você encontra nos sebos. De repente, aqui em Florianópolis, você pode até encontrar. Eu mesmo vi alguns livros dele que foram traduzidos há 30 anos atrás pela Igreja Metodista. E já estava aí, mas ninguém estava falando sobre igreja missional, discipulado missional, ninguém sabia de nada sobre isso, né? Então, ficaram só na memória. Quando esse diálogo chegou da Grã-Bretanha para a América do Norte, parece que tocou num ponto sensível. E tinha uma nova galera que começou a falar a respeito disso. Geralmente de um modo mais acadêmico, mais teológico. Surgiram fóruns a respeito da igreja missional. Um professor batista, lá no centro-oeste dos Estados Unidos, ele que usou pela primeira vez a palavra missional para descrever esse fenômeno de aplicar os conceitos missiológicos não apenas para alcançar a nossa própria cultura, mas para repensar a igreja a partir dessa nova configuração. Agora, é nesse momento que todo mundo se assusta, né? O que é esse negócio reconfigurar a igreja, né? Pensar a maneira que nós fazemos a igreja. Porque cada um de nós imaginamos que nossa maneira de pensar a igreja parte das escrituras. E muita coisa parte mesmo das escrituras. Mas acontece que tem muitos aspectos da nossa vivência que não tem a ver com as escrituras, que vem mesmo da nossa cultura. Então, são essas observações que começaram a fazer, e para falar a respeito disto, usou a nomenclatura missional. Então, o que é missional? Missional é trabalho missionário dentro da nossa própria cultura. Isso é um aspecto, né? Mas o outro aspecto que faz o missional, o segundo aspecto, é que não é só para alcançar nossa cultura, mas a fim de alcançar nossa cultura, é a coragem de repensar a igreja, repensar a liturgia, repensar a liderança, repensar os meios de comunicação, pensar bem sobre os valores principais, que são os motores que motivam a nossa cultura, e pensar como nós podemos fazer isso. Agora, nada disto sem descartar as escrituras, óbvio, né? Quer dizer, deveria ser óbvio, nem sempre é óbvio. Quer dizer, não é esse anseio de ser mais missional, não é uma licença para deixar de ser bíblico. A gente quer ser bíblico, mas a gente quer ser bíblico através de uma leitura da nossa própria cultura, né? Então, basicamente é assim que surgiu essa ideia de missional e missionário. Alguma pergunta ou dúvida a respeito disso, antes de avançar? De repente, vocês já viram isso e viram bem, né? Então, vamos avançar um pouco, né? Então, começa a surgir livros a respeito disso. Os livros em inglês, a princípio, eram um pouco mais
teológicos, até mesmo do Leslie Newbegin. Depois passa para a América do Norte, e o George Hansberger e o Darrell Gooder, que eram os primeiros que escreveram bastante sobre esse assunto, escreviam textos mais teologicamente pesados, afinal de contas, eram professores de seminário, né? Passa mais uma década e essas ideias começam a descer, e pastores com bastante sucesso começam a entender que isto é muito importante para o ministério da igreja e começa a transformar isso numa linguagem mais acessível para todos. Eu penso em pessoas como, por exemplo, o Tim Keller, que já teve uma grande influência no Brasil através do Instituto em Campinas, que Ricardo Agreste começou. Então, já teve essa influência. Aqui no Brasil, nós temos Sérgio Queiroz, que também tem escrito sobre esse assunto, e mais recentemente, não tão recentemente, que já tem uns 10 anos, o Michael Goen, que era uma nova voz muito importante, que tem um jeito... Michael, para mim, é uma ponte entre os teólogos e os pastores, né? Ele consegue fazer essa ponte. Agora, no meio de toda essa discussão, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender qual é a nossa identidade, isto é, a identidade da igreja como povo de Deus em missão através dessas escrituras. Então, qual é a nossa identidade? Nossa identidade fundamental como povo de Deus é ser instrumento de Deus para alcançar o mundo. Isso já é missão. Então, surgem os textos que tentam descrever isso ao longo das Escrituras. O Michael Goen tem escrito mais a esse respeito, ao longo dessas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, qual é a nossa identidade como povo de Deus, e as diversas dimensões. Assim que eu tenho escrito, também através dos anos, 30 anos, né, a visão missionária da Bíblia, o caminho missionário de Deus que o Marcos mencionou, e esse novo que está sendo lançado agora, o propósito de Deus e a nossa vocação. É um olhar através dessas escrituras todas. Precisamos disso. E acredito que isto é o primeiro passo, junto com aqueles autores, como Tim Keller, que não está... que isso não é o foco, né, de fazer uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. O enfoque dele é olhar a cultura, e ver a cultura e ver quais são as características, quais são os impedimentos, como desenvolver uma liderança que lida com isso. Então, ele pega mais do lado da cultura. Alguns de vocês que já leram um pouco de teologia podem até lembrar do Karl Barth. O Karl Barth falava que a gente precisa fazer uma leitura com a Bíblia em uma mão e o jornal no outro. Alguém ainda assina jornal? Acho que ninguém, né? Quer dizer, a própria analogia é um pouco antiga, né? Mas a ideia é que a gente faz a leitura dessas escrituras e a leitura da nossa cultura. Hoje em dia, essa leitura vem especialmente através das redes sociais, né? E ainda da mídia. Seria interessante, né, uma estatística, quanto tempo as pessoas gastam com as mídias sociais e quanto ainda gasta com a televisão. Por exemplo, no meio da pandemia, eu não sei de vocês, aumentou nosso tempo nas séries e nos filmes de Netflix. Não sei de vocês, né? Mas nós recebemos muitos valores através disso. Antigamente era novela. Me lembro quando cheguei no Brasil, eu assistia todas as novelas. Eu queria entender a cultura, pelo menos essa dimensão da cultura. Demorou um pouco para perceber que a cultura que eu estava aprendendo através das telenovelas brasileiras era a cultura carioca, até mesmo do Elite, entendeu? Mas pelo menos era um meio para entrar dentro da cultura.
Então, este é um primeiro passo de olhar as Escrituras com o olhar abrangente. Por um lado, e por outro lado, olhar a nossa cultura. O que falta nisso? Uns 5, 7, 8 anos atrás, eu percebi que o que faltava nessa análise era um olhar mais focado às igrejas do Novo Testamento. Será que se a gente olhar as igrejas do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, de Corinto, de Roma, de Filipos, de Tessalônica e assim diante, será possível a gente decifrar algumas características que tinham em comum, que a gente podia mais ou menos bater martelo e dizer que essas são características comuns de igrejas que estavam transformando os seus ambientes, ou seja, eram características de uma igreja missional, entendeu? Eu nunca tinha feito isso, Michael Goer não tinha feito isso, a não ser a gente faz pontuadamente nesses livros do foco maior, né? Mas nunca um foco mais específico. E daí que nasceu esse projeto do livro que a gente está discutindo, que é a Igreja Missional. Era uma busca por características que as igrejas tinham em comum, que a gente poderia denominar como igrejas missionais. Agora, deixa eu colocar uma grande parêntese nisso. Sendo um primeiro projeto, é um projeto que precisa ser refinado, precisa ser avançado, precisa ser questionado, né? Ou seja, é uma primeira tentativa. Embora eu chegue a 7, a 8 características, eu jamais diria que essas características são absolutas, entendeu? Precisa de muito mais estudo, precisa de mais gente fazendo esse olhar para as igrejas específicas. Mas é uma primeira tentativa e as conclusões que eu cheguei são essas que apresentei nesse livro. Então, quais são essas conclusões? De novo, eu vi só de relance, deixa eu clicar aqui no chat. Acho que tem gente que está fazendo pergunta, não, né? Só dando mais informações. Indicando Tá alguns livros aí que o senhor está falando. Ótimo, ótimo, tá bom. Marcos, se você vê que tem alguém querendo fazer uma pergunta, você vai aparecer aí, você mesmo me dá um sinal e a gente para, tá bom? Então, qual é uma das características, qual é uma das características de uma igreja que está alcançando a sua cultura? Uma das características, e as pessoas podem ficar arrepiadas quando eu falo isso, é quantitativa. Ou seja, se a gente percebe que a igreja cristã é 0,007% da população, e 300 anos depois, ele faz parte de 50% da população, isso não diz tudo, mas pelo menos é um forte indício que está tendo um impacto. Agora, esse impacto pode não ser nada mais do que o engordamento, ou seja, questões quantitativas não são a última palavra. Por exemplo, eu cresci muito nos últimos 30 anos, mas não é um crescimento positivo, entendeu? Engordei, né? O crescimento que a gente quer ver de uma igreja é um crescimento saudável, um crescimento onde tem mais discípulos que estão seguindo Jesus
e que estão sendo imitadores de Cristo dentro do seu meio. Não apenas adesões às nossas instituições. Agora, adesões às nossas instituições indicam que podem haver mais discípulos seguindo Cristo. Então, estão me entendendo? Tem esse vínculo de amor e ódio entre dados quantitativos. Então, são dados que nos ajudam, mas não dizem tudo. Entendeu? Agora, quando esse dado que eu citei da igreja primitiva é um dado que vem de um sociólogo da religião, talvez, pelo menos na minha estimação, o maior sociólogo da religião, cujo nome é Rodney Stark. De repente, alguém pode colocar o nome dele lá no chat. Que nós temos um livro dele em português, que, se não me falta memória, está citado no livro, o surgimento, ou o nascimento, ou a emergência da igreja primitiva, né? Esqueci exatamente como é que foi traduzido esse livro. E como sociólogo, o Rodney Stark, ele gastou seus anos estudando adesões e abandonos de grupos religiosos. Isso foi especialmente nos anos 70, eu me lembro, eu era jovem, pastor naquela época, e eu me interessava muito nesses estudos, porque era uma época que muita gente ainda estava muito preocupada com seitas. Não sei se vocês, pouco mais perto da minha idade, lembram disso, né? Nos anos 70, a gente recebia muitos estudos na escola dominical sobre seitas, né? Todo mundo estava interessado em seitas. E um dos interesses é como a pessoa sai de uma seita. Então, esses sociólogos, eles começaram suas carreiras estudando isso e desenvolveram teorias que foram bastante sustentadas. Como sustentadas? Uma teoria tem mais sustento quando ela é reproduzida em outros ambientes, entre outros grupos. Então, se não é repetido em outros grupos, você pode descartar aquilo como uma teoria tipo universal. Algo que explica talvez o crescimento ou o abandono de um certo grupo, mas não a todos. Então, eles foram se afinando nisso e chegou um momento na sua carreira que ele queria aplicar isso à história. Agora, veja bem, não sei quem aqui talvez tenha estudado um pouco as ciências sociais, mas as ciências sociais, por definição, têm como seu campo de estudo sociedades que você pode observar, logo, sociedades contemporâneas. Sociologia e história geralmente não se comunicam, mas esse é um sociólogo que queria aplicar seus princípios ao estudo da história. Aí ele foi atrás de anais de medicina, histórias seculares, histórias da igreja, assim em diante, e foi desenvolvendo a sua pesquisa que deu esse nome, O Crescimento do Cristianismo, das edições paulinas. Aqui eu estou dizendo que alguém colocou edições alunas? O que é isso? Será que é uma outra editora? Não, eu escrevi errado na hora. Tá. Eu Tá já bom. cortei embaixo, carreguei. Tá certo. Tá certo. E ele conseguiu quantificar e confirmar esses dados através de referência a muitos outros dados, entendeu? Isso não é invenção dele. Que se você começa com um número bem pequeno, se não me falta memória, ele começou com 1000 no dia de Pentecostes. Nós sabemos do livro de Atos que havia mais do que 1000 que eram atingidos, certo? Mas ele quer ser conservador, o mais conservador possível, né? Os cientistas fazem uma procura de não exagerar. Então, às vezes, eles exageram para o outro lado, entendeu? Aí ele chega a 50% da população do Império Romano no ano 350, que já é depois do reconhecimento da Igreja como religião oficial do Império Romano no ano 313.
Aí ele faz uma reflexão, inclusive, sobre uma revisão da história, que quando Marcos e eu e Cid estudamos a história da igreja, nós entendemos que a pressuposição é que a igreja cresceu porque o Constantino reconheceu como oficial, através da conversão da sua mulher, assim diante. Mas a história mostra, pelo menos esses dados mostram que foi exatamente o contrário, que ele oficializou justamente porque a igreja tinha crescido de tal modo que ele era um político, como qualquer político. Você tem uma plateia grande e o seu mandato, no nosso caso, depende de votos, mesmo Constantino não dependendo de votos, né? Não era uma democracia, mas, obviamente, depende de apoio da população do mesmo jeito. Então, ele abraça. Enfim, ele nos dá esse dado. E daí ele faz uma reflexão como isso surgiu. Eu não vou gastar muito tempo com isso, que imagino que, Cintia, vocês devem ter falado sobre isso, né? Um pouco? Nós vamos falar, Carriquer, que a gente está começando agora no início, então Tá esse... certo. Tá? Você pode entrar em detalhes, eu vou falar só por cima. Veja bem, eu escrevi esse livro em 2018. A pandemia Covid-19 surgiu no final de 2019. Para a maioria de nós, surgiu mesmo no ano passado, 2020, né? Fevereiro, março, que a gente começa a escutar mais a respeito disso. Surgiu mesmo no final de 2019, por isso a Covid-19, né? Foi identificado nesse ano. O ano antes, eu tinha, através dessa leitura, percebido isso que Rodney Stark havia percebido muito antes, né? Eu mesmo não descobri nada, estou só repassando o que ele mesmo havia percebido. Que a igreja passou por 2 pandemias globais durante esses primeiros 300 anos da sua vida. Evidentemente, varíola, e a outra, agora vou ter que me lembrar, rubéola, eu acho que era rubéola. Agora, essas pandemias tinham uma mortalidade muito grande nessa época, antes da medicina moderna e antes das vacinas. A sua taxa de mortalidade era, no mínimo, 15% da população, e em alguns casos chegava frequentemente a 30%, 35% da população. No período medieval, com a praga bubônica, essa taxa chegou a 50% da população. Agora, você já refletiu sobre a taxa de mortalidade da pandemia de Covid-19? Alguém já pode fazer o cálculo rapidinho? Quantas pessoas já morreram no mundo? Alguém faz essa pesquisa rapidamente na internet. É fácil achar. Mortalidade, Covid-19, população mundial. Despertei uma curiosidade, né? Alguém achou? Quantos milhões? A Ângela está com o olho bem focado na tela, né? Eu acho que ela está procurando. Cintia, achou? Quem achou? $4,55 milhões. Milhões. Ok? E qual é a população mundial? Acho que é 7, alguma coisa bilhões, né? Alguém pode achar? 7,8. 7,8. Pode fazer divisão? 7,8, quer dizer, 4,55 dividido por 7, teria que ser 7.800, né? Qual é a porcentagem que dá? 0,005 vezes 100.
Não, eu acho que deve ser meio, 0,5, não? Por aí. está dando 0,5%. 0,5%, isso mesmo. Meio por cento. Então, 0,5. 0,5%. Isso. Isso. Tá, 0,5%. Que é desastroso para nós. Nós não aceitamos por cento nenhum, né? Mas a diferença é enorme entre 0,5% e 15% a 30%. Agora, o Covid-19 mudou alguns hábitos nossos? Mudou muita coisa. Imagina uma pandemia que vai dizimando 15% a 30% da população. Havia uma mudança tremenda, especialmente no campo da saúde. No campo da saúde, primeiro, qual era a reação dos cristãos, grosso modo, e qual era a reação dos médicos seculares, quase inteiro, né? Eu falei médico assim porque a medicina não havia nascido ainda. A gente fala sobre o médico Lucas, né? Mas o médico naquela época era muito mais filósofo do que médico, né? Ele falava alguma coisa, mas não sabia nada do interior do corpo humano. Imagina, isso vai acontecer começa a dessecar os primeiros corpos humanos, não me lembro exato, né? Mas era o século XVI, XVII, por aí. Talvez 15, mas não antes disso, que eu saiba, né? Me lembrando do surgimento das universidades na Europa. Então, a reação dos médicos seculares era de fugir para as montanhas, escapar. Eu fui salva-vidas, um pequeno testemunho, foi salva-vidas no verão de 1972. Quantos de vocês lembram desse ano? A maioria não tinha nem nascido, né? Eu era salva-vidas na praia de Carolina do Sul e passando por uma especialização em resgate marítima. O nosso professor diz que a primeira regra do salvamento marítimo é o seguinte, presta bem atenção, salve-se a si mesmo em primeiro lugar, antes um afogamento que 2. Entendeu o raciocínio dele? Eu fui chocado, né? Porque como cristão, né, a gente dá a sua vida pelos outros. Mas essa era a regra, e certamente era a regra dos médicos seculares durante os primeiros anos. Não era a regra dos cristãos, grosso modo. Porque eles tinham uma crença muito peculiar. A gente não acredita na nossa fé como algo peculiar, porque que é católico, que é evangélico, acabou dominando a nossa cultura. Assim, a cultura brasileira majoritariamente acredita em um só Deus, mesmo trino, mas um só Deus, que morreu e deu seu filho, e deu sua vida em prol dos outros, e que seus seguidores deveriam fazer o mesmo. Agora, isso é muito estranho na panorama de religiões gregas e romanas naquela época. Não existia nada assim. E os cristãos faziam isso. Eles recebiam os doentes dentro das suas casas, davam os primeiros socorros de enfermagem, que é bem básico, hidratar, cobrir com cobertor quando passa frio, tira cobertor quando está com muito febre, entendeu? Higienizar, dar banho, essas coisas básicas que os médicos dizem resolvem 80% dos problemas de doenças que são transmitidas assim, né? Agora, o que acontece com aqueles que tratam esses doentes? Alguns morrem juntos, aqueles que morriam, pegavam doenças, morriam juntos. Isso era um grande testemunho. Aqueles que sobreviviam viraram uma raça mais forte, mais imune, entendeu? Os próprios cristãos. E aqueles não cristãos
que estavam sendo socorridos, eles perderam muitos vínculos. Quantos de vocês conhecem pessoas que morreram do Covid-19? Quantos? Levanta a mão, né? Eu conheço vários, muitos, pessoalmente. Agora, e isso apenas 0,5% da população. Imagina se fosse 15% a 30%. Você perde muitos parentes, muitos parentes. Está me entendendo? Então, esses laços sociais são interrompidos, quebrados. E como eles são reconstruídos? Eles têm muito mais chance de ser reconstruídos, olha, estou falando apenas sociologicamente, e sem entrar na questão espiritual da coisa. Esses relacionamentos são reconstruídos com relacionamentos de pessoas que mostraram que se preocupavam por você. Ou seja, era muito mais fácil se aderir à fé cristã. Ou vamos falar de outra maneira, as pessoas ficaram de ouvidos atentos, quando antes não faziam isso. E a igreja cresceu. E isso é basicamente a história da igreja primitiva. Então, eu li tudo isso e eu pensei, isso demonstra que característica? Eu cheguei nessa característica que eu chamo simplesmente da demonstração de amor concreto, ou simplesmente amor concreto. Né? Pensa no grande mandato. Hoje em dia eu falo, como missiólogo, né? Não existe grande comissão sem levar em conta o grande mandamento. Jamais cumprirá a grande comissão quem não cumpre o grande mandamento. De amar a Deus com tudo que você é e seu próximo como a si mesmo. E seu próximo não é só o próximo crente. É a pessoa que está perto de você. Está me entendendo? Isso rendeu muito para a igreja. Nós não encontramos estratégia de distribuição de folhetos, de visitação nas casas, de programa de televisão, de rádio, assim diante. As coisas que a gente pensa mais estrategicamente. Qual foi a estratégia da igreja primitiva? Socorrer as vítimas de catástrofes. Agora, eu vou abrir parênteses, amanhã ou depois de amanhã, se quiser, eu mando para a Cíntia, acho que, não sei se já mandei, mas eu vou participar de um live que vai ser feito, uma pequena propaganda, mas é muito relevante aqui, do Renovar Nosso Mundo, que fala sobre o último relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas das Nações Unidas, que reúne mais que 250 dos cientistas mais top de mais que 66 países do mundo inteiro. Ou seja, é um relatório de mais que 1.000 páginas, acho que é 3.000 páginas, esse relatório, e é fruto de uma pesquisa contínua que começou no final dos anos 80. Ou seja, hoje os cientistas batem martelo em 97% de consenso de que essas mudanças climáticas já estão ocorrendo há cerca de 10, 15 anos, que cada ano que passa são mais intensos e a maioria mais frequentes. Não necessariamente mais frequentes, mas sempre mais intensos. Ou seja, nós temos cada vez mais oportunidade de demonstrar o amor de Cristo simplesmente socorrendo as pessoas. Mais nada. Socorrendo as pessoas e demonstrando o amor de Deus. Eu fico muito preocupado com isso, quando eu leio esses relatórios. Eu estou há 20 anos colaborando com essas organizações cristãs em prol do cuidado da criação. Eu acho que isso é um ponto que nós perdemos na nossa missiologia. A gente pensa que cuidar da criação não tem nada a ver com evangelização, mas acredito cada vez mais que tem muito a ver com o resgate da própria humanidade. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto
e eu passo essa propaganda para Cíntia ou para Marcos, e vocês podem distribuir se quiserem, né? Mas achei nas Escrituras uma boa base para isso em Romanos 13. Em Romanos 13 e capítulo 12, eu deixo a Cíntia entrar em mais detalhes sobre isso, nós encontramos uma frase que Paulo repete bastante, fazer o bem. E isso, na verdade, era um slogan romano, fazer o bem. Disto surgiu, inclusive, uma palavra latina, benfectore, que traduz o grego leitorgos, que geralmente traduz como ministro. Mas o benfeitor fazer parte da cultura romana, entrou na cultura latino-americana, através da colonização dos espanhóis e portugueses aqui no Brasil, através do benfeitor. Marcos, você lembra de uma placa que tem na entrada, na sala nobre do seminário lá em Campinas, dedicado aos benfeitores, o casal Lane, né? Que doou os terrenos do seminário lá em Campinas, que era o pasto de cavalo deles, né? E aí tem essa placa lá na entrada da sala nobre. Não sei se já reparou, né? Está escrito lá na placa, aos benfeitores, esqueci o primeiro nome dos Lanes. Era Horácio ou era Eduardo mesmo, né? Um dos Eduardos. Seja quem for, era um dos parentes Lane, né? Era Eduardo mesmo, né? Eu acho que era Eduardo mesmo, né? Benfeitor. O que é um benfeitor? Na cultura espanhola, é o fazendeiro que fazia aquelas fiestas periódicas, e nessas fiestas é uma certa redistribuição dos bens entre os peões da fazenda. Na cultura portuguesa, entrou através da capitania, os capitões, né? Ou os coronéis, que hoje virou uma palavra mais pejorativa, né? Na política, é um coronel. Mas na cultura antiga brasileira, o coronel era aquele que provia pelo seu status e pelos seus bens a favor dos outros que não tinham esses bens. Então, esse é o benfeitor, que literalmente é fazer o bem. O benfeitor, fazer o bem. E Paulo diz que o fazer o bem era incumbência de todos na igreja. Agora, veja bem, ele democratizou o fazer o bem. Você percebeu? Se todos devem fazer o bem, e não apenas o elite, isso significa que o escravo também tem a obrigação de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem era basicamente, presta bem atenção, a versão secular acertada do grande mandato. Amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, tem boa base bíblica, mas Paulo não citou a base bíblica, ele citou mesmo algo da cultura que todo mundo entendia, afinal de contas, estava escrevendo para os romanos. Tá? Já uma dica para nós, né? O que já existe dentro do nosso conceito popular que a gente pode utilizar para comunicar coisas da Bíblia, né? Fazer o bem. E era exatamente isso que a igreja fazia durante seus primeiros 300 anos de vida. Fazer o bem. Ô, reverendo, teve alguém que levantou a mão aí, a Cíntia e a Ângela. Não sei se era uma pergunta. Podem falar. Obrigado, Marcos. Timóteo, quando nós começamos a estudar o missional, esse módulo, foi no ano de 2019. E foi muito interessante, porque em 2020, quando começa a pandemia do coronavírus, traz para a gente algumas coisas que a gente pode refletir. Então, eu queria que você colocasse, assim, de repente, até se você pode colocar para a gente, como nós, vivendo hoje a pandemia, podemos reagir da mesma forma que os cristãos dos primeiros séculos, né? De 160 e poucos ali, depois de 215, que fizeram a diferença. Porque a forma de se posicionar não foi a forma política, foi uma forma de chamar para junto de si, buscar e ajudar.
né? Eu até coloquei, eu fui enfermeira, essas questões, inclusive, de saúde, de tudo que veio até das questões da lei, a enfermagem, toda a parte de cuidados, veio da lei de Moisés. Então, como que a gente, então, pode fazer, nesse tempo que tá todo mundo sofrendo tanto, fazer com que Cristo seja visto de uma outra forma, né? Como que a igreja se faça conhecida, né? Nesse tempo que ela está vivendo agora, que é, talvez, não sei se maior, porque o número de pessoas que morreram na época foi muito grande também, né? Então, não foi tão pouco quanto a gente imagina, né? Então, como que a gente faz isso? Cíntia, o principal é afinar o ouvido e procurar discernir a situação ao nosso redor. Eu estou sendo um pouco vago aqui, a princípio, eu vou dar alguns exemplos, mas porque nós, através dos anos, e talvez nós da família reformada, um pouco mais do que os outros, temos sido mais surdos aos anseios e às necessidades dos outros, porque quem acredita que na soberania de Deus, sempre vai dizer, bem, Deus vai cuidar disso, então acaba sendo meio escape para nós, né? A gente precisa trabalhar bastante nossa própria doutrina da eleição, isso é outro assunto, mas em termos concretos, algumas práticas que eu tenho anotado de algumas igrejas. Uma é focar nas viúvas e nos viúvos, que no nosso caso, né, na pandemia, estavam sendo mais dizimados do que os outros. Já são menos móveis do que as gerações jovens. Numa pandemia, menos ainda. Então, procurar, não esperar eles nos procurarem, procurar na vizinhança quem são essas pessoas e perguntar o que eles precisam. Precisa de uma ajuda para fazer compras no supermercado? Alguém precisa lavar a sua roupa? Entendeu? Nós não faremos como os cristãos primitivos, imagino, né? Que recebe as pessoas dentro das nossas casas, sem as máscaras, e fazer esse cuidado. Hoje a gente sabe melhor, mas isso não significa que a gente não fica com as mãos na massa, com a devida proteção, etc., né? Cestas básicas para populações mais pobres, que podem ter menos acesso. A nossa igreja trabalhava muito com isso lá na Coloninha, né? Então, a Trindade está muito próximo também a bairros, subindo morro ali, né? Ou seja, basicamente ficando atento de o que a igreja pode fazer. Veja bem, gente, acho que todo mundo sabe disso, né? Não é para ganhar pontos de Deus, não, né? Não é isso, não. É porque nós queremos espelhar Cristo, né? Queremos ser pessoas que fariam como ele faria dentro de uma situação dessa, tá? Não são muitos exemplos, mas é por aí, por aí. Dessa forma, assim, ficar atento significa olhar ao redor onde nós estamos inseridos como igreja. Exato. E fazer essa pergunta, né? Qual é o nosso papel dentro dessa situação? Um outro que vai ficar muito mais frequente são os refugiados. Os refugiados estão sendo cada vez mais visíveis para nós. Primeiro eram os africanos, depois os haitianos, os venezuelanos. Então, nós temos vários refugiados. Os haitianos estão especialmente mais visíveis no nosso meio. Qual é a ajuda que esse pessoal precisa de documentação? Eles sabem como fazer esse processo de tirar título de trabalho, entendeu? Esses documentos básicos. São coisas que pessoas na área administrativa ou legal podem montar na igreja para assistir essas pessoas. Agora, me ouvem bem. Lembra que a crise política, eu não vou fazer nenhuma advocacia de partido nenhum, gente. Então, não fechem o filtro.
Mas as crises políticas que estão passando pelo mundo inteiro começou com uma preocupação com os refugiados da Síria. Primeiro, a Europa fechou, a América do Norte fechou, deu espaço para lideranças como o Donald Trump, por exemplo, e na Europa, outras lideranças. No Brasil, vou ficar quieto, mas deu espaço para isso, para basicamente fechar, tá? Isso começou com 1 milhão de refugiados da Síria, que na cabeça de todos nós foi um problema de guerra, certo? Errado. Começou mesmo com uma fome por causa de mudanças climáticas naquela região, que então provocou a guerra. E veja a transformação que 1 milhão de refugiados deu no mundo. As Nações Unidas e o Banco Mundial estão prevendo que até o ano 2050 haverá 2050. Gente, eu vou repetir antes de dar o dado, para você entender de onde vêm esses dados. Vem das Nações Unidas e do Banco Mundial. Não é nenhuma organização qualquer, entendeu? Eles estão prevendo entre 50 milhões a 200 milhões de refugiados, possivelmente chegando a 1 bilhão, que hoje é 1/7% da população. Ou seja, a questão dos refugiados é uma questão para nós, para a igreja. O quanto que a Bíblia fala a respeito de receber o estrangeiro no nosso meio, tá? Então, nós vamos ter muitas oportunidades. A gente não precisa nem inventar estratégias de evangelismo. Vão chegar a nós, cada vez mais. Então, a gente precisa se preparar e já começar a exercer isso. Acho que tinha outra pessoa também, Marcos, não foi? Quem que foi? Sim, a Ângela. A Ângela. Ângela? Não? Vou abrir aqui a minha câmera. Na realidade, eu levantei a mão porque o senhor tinha perguntado quantas pessoas conhecem que morreram, tá. né? Eu conheci muitos, muitos, mas já vou aproveitar aqui para falar também, dar o meu depoimento. Eu hoje faço um trabalho voluntário aqui em Floripa, em uma comunidade bem carente aqui de Floripa. E dentro desse trabalho que eu faço com crianças, eu tenho uma turma com 6 haitianos. São 6 crianças de 2 famílias diferentes, que são haitianas, e estão vindo novos haitianos dessa família para cá, e me surpreende muito, assim, às vezes as necessidades básicas que a gente às vezes acha que é normal para a gente, né? Mas para eles muitas coisas não são normais. Uhum. Eles nunca brincaram com um jogo de tabuleiro, não sabiam que era um jogo de tabuleiro. Ficaram encantados em montar um quebra-cabeça, né, que é algo simples. E essa semana eu fiz com eles um trabalho de gratidão, né, para eles aprenderem a mastigar os alimentos e conhecerem os alimentos e apreciar o gosto dos alimentos, e o desespero daquelas crianças ao verem um morango, né, que é algo para eles totalmente novo, né, um morango. Né? E é isso que eu acho, assim, o missional é você entender o que está ao teu redor, né? E como é que você pode trabalhar ao seu redor, onde você está, né? Com as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vai evangelizando aos poucos, né? Enquanto eu faço os trabalhos, eu coloco um louvor de fundo, né? Um instrumental, né, para tocar, e eu vejo que muitos deles às vezes cantam, às vezes vão cantando, então eles já vão conhecendo a palavra aos poucos, né? Essa pelo menos é a maneira como eu faço meu missional. Obrigado, Ângela. Marcos, estou um pouco preocupado, não por mim, mas por vocês, pelo horário. A gente vai até que horas aqui?
Normalmente Ou já foi? Normalmente vamos até 11h30, né? Ah, ok. Mas hoje podemos passar um pouco aí. É uma honra ter o senhor conosco, né? Fique tranquilo. Tá bom. Você sabe, quando comecei esse projeto, eu estava procurando características. Eu comecei a fazer essa lista de características e algumas são óbvias, mas às vezes as mais óbvias são justamente aquelas que a gente não faz. Por exemplo, todas as igrejas missionais do Novo Testamento davam muito valor à oração. Olha, nós já ouvimos milhões de mensagens sobre a importância de oração. E a gente continua não sendo uma igreja que realmente se dedica tanto à oração. Eu não sei de vocês, né? Mas eu digo, grosso modo, as igrejas reformadas que eu conheço, nós temos as nossas orações formais e oração realmente é um ponto fraco, né? A reunião de oração, cara, parece estar arrancando dente, né, para conseguir fazer uma reunião de oração. Mas, então, algumas dessas características são bem óbvias, entretanto, não necessariamente praticadas, e outras nem tanto. O outro que não foi nada óbvio, que foi uma descoberta para mim, que eu acho que tem muita significância para a igreja brasileira, é que todas essas igrejas tinham uma liderança múltipla. Isso é fascinante para mim, justamente para espelhar o que Deus está querendo fazer, onde tudo isso está caminhando. Nós somos uma cultura que não gosta de liderança múltipla, a gente gosta de liderança messiânica, né? Um cara resolve tudo, né? E geralmente é cara mesmo, né? Homem, né? Ou seja, a gente tem uma série de barreiras contra essa ideia de liderança múltipla. Eu deixo para vocês estudarem essas características e discutir isso e falar a respeito e ver o que vocês acham. Mas durante todo esse processo, duas, digamos, características se sobressaíram e por isso eu recuei um pouco, não quis mais chamar de características. Para mim são coisas sublatentes que são mais do que características. E daí eu chamo de 2 valores fundamentais. Esse do amor concreto e a outra da graça contínua, que vamos refletir só um pouquinho a respeito disso. Mas, novamente, eu quero me qualificar dizendo que essas não são coisas escritas com concreto, apenas intuições minhas que precisam ser testadas, estudadas mais e refletidas, né? Pelo menos para nossas igrejas reformadas, mas para os evangélicos em geral, a gente precisa dar uma segunda olhada além da doutrina sobre a graça de Deus. E quando eu digo além, eu não estou falando apesar de. A gente pode manter nossa doutrina fundamentada nas Escrituras sobre a graça de Deus. Mas a gente precisa dar um segundo olhar naquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Por exemplo, quando a gente pensa na graça de Deus, normalmente nós pensamos que somos salvos pela graça. Quem é salvo pela graça aqui, né? Somos salvos pela graça, mas nós vivemos mesmo pela lei. Assim, sociologicamente, né? Nós vivemos mesmo pela lei. Nós temos toda uma série de leis evangélicas, coisas que a gente pode e coisas que a gente não pode. No mínimo, nós somos estereotipados assim, dessa maneira, tá? E eu acredito que isso acaba sendo também, na cabeça de muitos de nós, também uma postura, que a gente não tem um bom conceito do que significa viver pela graça. Então, vamos fazer alguma observação sobre isso nas Escrituras e elaborar só um pouquinho mais. Mas antes, estou vendo que Ciro tem a mão levantada, então vou
Vou pedir para ele falar. Não, é só porque você perguntou quem é salvo pela graça, eu levantei a mão. Ah, tá. Você continua sendo salvo, então a mão continua sendo levantada, né? Tá certo. Vou achar aqui. Tá certo. Eu percebi, deixa eu só abrir parênteses um pouco, né? De novo, né? Eu gosto de me qualificar, para as pessoas sabem quais são meus limites, né? A gente espera que o médico, ele fala do ponto de vista médico, né? Que um biólogo vai nos falar do ponto de vista biológico, né? Então, não é à toa que você espera que um pastor vai falar do ponto de vista bíblica ou teológico. Mas eu tenho uma formação também, não sei se vocês perceberam, sociológica. Os meus estudos doutorais foram nessas duas áreas. Então, eu ganhei muita coisa da sociologia. Então, isso é tanto uma oferta, né, que possibilita uma outra visão, quanto uma limitação, né? Então, eu queria só falar isso. Mas o que essa visão me ofereceu? Ele me ofereceu um outro olhar. É uma passagem em Atos capítulo 21, verso 20. Se você quiser abrir sua Bíblia, dou um tempinho para isso. Eu mesmo tenho a minha Bíblia aberta a esse lugar, eu vou ler para vocês. Eu cheguei à conclusão que esse versículo talvez seja, para mim já é, mas talvez seja a melhor janela para a composição sociológica da igreja primitiva, que ajuda a entender muitas das passagens que nós temos, não só das cartas paulinas, mas dos evangelhos. E nos escapa, a gente lê e a gente não percebe. Paulo está voltando de uma viagem missionária dele, e ele presta relatório das grandes coisas que Deus havia feito através do seu ministério. E eles ficaram todos animados, todo mundo fica entusiasmado, porque não tem nada melhor do que um relatório de um missionário, um evangelista que conta as bênçãos para nós do que Deus está fazendo em qualquer lugar. Não é verdade? E Paulo está fazendo isso, todo mundo ficou animado. E o versículo 20 nos diz, estão comigo? Estou no NAA. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus. E lhe disseram, você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. A que eles estavam se referindo? Liga o áudio. A lei? Especificamente, que lei? Da circuncisão. Da circuncisão. O ponto principal para Paulo, ele inclui outras leis. Entra o sábado, entra as leis alimentícias, mas o principal grilo para o apóstolo Paulo, que evangelizava as culturas gregas, sabe, as Olimpíadas vêm dos gregos, né? Quem que é figueirense aqui? Quem que é havaiano? O figueirense está embaixo agora, né? Figueirense só o Vanderlei. Quais são as cores do Havaí? Alguém fala. Vai lá, Irani. Azul. Fala. Azul. E figueirense? Ixi. Não sei. Figueira é verde, né? Tá louco. Nem sei. Gostei. E dos gregos? Qual era a cor dos uniformes deles?
Cíntia? Liga o áudio. Azul e branco, né? Dos gregos? Dos gregos, não é? Não, dos gregos. Não. Pode ser hoje, né? Uhum. Mas os gregos antigos. Alguém sabe? A cor dos uniformes? Não? Irani falou alguma coisa? Não sei não, pastor. Nunca pensei sobre isso. Você nunca viu uma estátua dos gregos jogando? O que eles vestiam? Cor de pele, nada. Exatamente, cor de pele, nada. Agora, fala para um grego que ele precisa se circuncidar. Ele é adulto. Qual é a reação dele? Paulo mesmo nos fala, ele entende, através dos gregos, que é uma mutilação. Porque é uma cirurgia que remove uma parte da pele, que na perspectiva de um grego é uma mutilação. Qual é a reação do grego ao judeu? Como ficariam as estátuas, que eles eram especialistas, né? Ia ficar Pois horrível. Mas a reação do grego ao judeu é kkkkkkkk. E não queria isso para si. E Paulo chegou com a inspiração do Espírito Santo, que gerou, eventualmente, a reforma protestante. Essa perspectiva da graça de Deus, que dispensa a circuncisão, que a circuncisão deve ser entendido como a circuncisão não na carne, mas no espírito, como ele fala em Colossenses. Então, ele já dá essa outra perspectiva. Então, voltando para Atos 21, 20. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Todo mundo presta bem atenção a mim, por favor. Meus companheiros, o que você pensa quando eu falo assim? Lula. Lula! É Lula lá, não é? Lula. Então, o que as pessoas pensavam quando falava, você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e que todos são zelosos da lei. Alguém pode imaginar? Zeloso tem o mesmo efeito linguístico que companheiro, atualmente na linguagem brasileira. Zeloso era o fariseu. Era praticamente sinônimo de fariseu. Tanto que quando Paulo fala da sua formação em Gálatas 1, ele fala que era mais zelosos do que seus companheiros. Entendeu? Ele era mais fariseu do que seu partido farisaico. Ele era farisérrimo. Entendeu? Usando a palavra zeloso. Então, esse versículo, fatalmente, isso não é só a opinião do Timóteo, se bem que eu que estou interpretando, né? Então, tem que dar uma certa qualificação. Mas, fatalmente, ele está falando sobre o número de fariseus que compunham a igreja cristã. O que faz todo sentido. Aliás, se alguém estava usando uma versão mais antiga, algumas das versões traduz milhares como míriades. Míriades. Como é que é? Míriades. Miríades. Miríades. Que se você olha na nota de rodapé, algumas Bíblias nos dão informação que isso significa milhares ou dezenas de milhares. Ou seja, ninguém sabe ao certo o número. Milhares ou dezenas de milhares. Gente, tinha muita fariseu no movimento cristão. O que faz sentido. Esse era um movimento que acreditava na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Como é que o saduceu vai se converter? Entendeu? É bem mais difícil. Isso explica porque Paulo
bate tanto no martelo em Gálatas e em Romanos, notoriamente, na doutrina da graça de Deus. E porque isso acaba surgindo em 1ª e 2ª Coríntios, em Filipenses, em Colossenses, em quase todas as suas cartas, você pode ouvir o eco dessa polêmica da graça de Deus em Cristo, que Paulo estava ainda lutando, porque havia muitos outros convertidos do fariseísmo. Ele mesmo ele também é um ex-fariseu, mas muitos dos ex-fariseus não chegaram à mesma conclusão de Paulo. A gente vê isso no livro de Atos, quando Paulo teve que confrontar Pedro, porque ele não sentou à mesa com os gentios. Lembra disso, né? Então, isso era uma controvérsia grande. Agora, veja nos evangelhos. No final do Evangelho de João, nós encontramos a afirmação de que se tudo foi dito a respeito de tudo que Jesus havia feito e falado, que nem os livros do mundo inteiro iriam conter. Alguma coisa assim, estou parafraseando. Lembra desse versículo? Lá no finalzinho do Evangelho de João. O que isso nos diz? Nos diz, claramente, que todos os 4 evangelhos, todos os 4, são relatos seletivos. Não são relatos de tudo. São relatos seletivos. Agora, pensa comigo, por que nós temos tantos relatos a respeito dos fariseus nos evangelhos, todos os quais foram escritos 2, 3 décadas depois que Paulo escreveu suas cartas? Por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João, não estou sugerindo que eles inventaram essas histórias, não inventaram, mas são histórias que eles precisavam dar destaque, para destacar mais ainda essa questão da graça de Deus para a vivência dentro do reino. Estão me entendendo? Agora, isso é uma questão não apenas de conversão, mas de convivência. Isso vai sobrar para Cíntia e para Marcos elaborarem, né? Porque daí acaba envolvendo um pouco de teologia. A graça de Deus é o meio da nossa salvação, somos salvos pela graça. E Paulo diz que nós devemos, em Filipenses, continuar a desenvolver a nossa salvação. O Marcos e eu e os pastores vão dizer que essa salvação é a nossa santificação, né? A gente aprende isso na escola dominical, mas Paulo não fala santificação, ele fala mesmo salvação. Desenvolver a vossa salvação. Então, salvo pela graça, nós precisamos ainda ser e ser vistos como uma comunidade que vive pela graça. E nós somos vistos como uma comunidade que vive pela lei. Tá? É uma coisa meio pesada. Veja bem, Paulo pode até falar da lei de Cristo. Ele pode terminar todas as suas cartas, praticamente, com prescrições e proibições, que não deixam de ser lei. Faça isso, não faça aquilo, né? Despedir-vos da carne e revestir-vos do fruto do Espírito. Isso acaba sendo lei, só que é uma lei reconcebido por meio da graça de Deus. Agora, isso já exige toda uma outra aula, né, gente? Mas são princípios subjacentes a todas as características de uma igreja missional. Então, meu desejo é que vocês estudam essas características, discutem isso, joga fora o que você acha que não compete e começa a abraçar aquilo que pode fazer alguma diferença. E meu apelo muito forte é que isso não seja apenas uma aula de escola dominical, que de alguma coisa a gente faz diferente. De repente alguém diz, olha, eu vou ser a pessoa, se o conselho aprovar,
que vai pensar nas viúvas. Eu vou montar uma equipe e nós vamos procurar saber do nosso meio quem são as viúvas. Outra pessoa vai dizer, Marcos, a Ângela, né? Eu posso me encarregar com os refugiados, eu não consigo fazer sozinho, mas se eu posso montar uma equipe, vamos pensar nisso, né? Quer dizer, alguma coisa tem que mudar. Para ser missional, nós temos que se vestir cada vez mais. De repente, a igreja já está fazendo muita coisa. Eu nem perguntei, né? Toda igreja tem seus trabalhos, e eu não tenho dúvida que vocês tenham, mas eu nem perguntei que ações vocês têm, que podem ser ampliadas, que ações precisam ser desenfatizadas, talvez. Às vezes a gente gasta energia numa área que a gente não quer abandonar totalmente, mas que não é prioridade, entendeu? Essas são as decisões mais difíceis de pensar o que a gente pode diminuir. Gente, eu estou concluindo por aí. A gente está livre para conversar ainda. Quem quiser falar, eu pelo menos tenho um pedido. Posso fazer, Marcos? Vamos lá, reverendo. Eu quero ver a cara de todo mundo. Alguns, de repente, estão de pijama e não querem mostrar, mas eu gostaria de, pelo menos, dar um oi. Seria bom, até para a gente tirar aquela foto tradicional aí, né? O Ciro que é o bom de foto aí. Então, aqueles que puderem, né? Olha só, quanta gente, né? O legal desses lives é que a gente pode vestir de camiseta, né? E ficar à vontade em casa. Ficar de bermuda, de chinelo. É. Legal. Timóteo, posso colocar mais uma coisa? Diante desse tempo que eu venho lendo e estudando sobre a questão missional, eu penso que a gente, como igreja, se cada um de nós for um fósforo, a gente consegue botar fogo no palheiro. E a gente consegue fazer, se cada um de nós, aonde a gente está, se cada família da igreja, onde está, conseguir viver esse conceito missional, a gente consegue se tornar diferente como igreja, ali na Trindade. Uhum. E as pessoas vão ver a gente diferente, né? Então, eu sempre, desde que eu comecei a ler sobre isso, que Deus possa fazer com que a gente faça a diferença aonde a gente está. Né? Como igreja, sim, mas como pessoa também, né? Onde a gente está. Como é que a gente pode sentir e abraçar o outro de uma forma diferente, como Jesus abraçaria, né? Começa a identificar os talentos das pessoas. Os jovens, grosso modo, né, são muito melhores nas redes sociais. De repente, monta uma equipe que fica alimentando as páginas da igreja local e postando lives como notícia, né, para os grupos. Sei lá, tem tanta coisa, cada um tem um talento. É claro que você vai querer passar isso pelo crivo da liderança da igreja, porque é uma questão de sincronizar tudo isso, né? Mas cada um tem talento, e alguns vão se formar como equipes, né? Que vamos fazer esse foco. Pastor Timóteo? Oi. Na sua conversa, na condução da conversa, o senhor não se arriscou a fazer um comentário, e me parece que poderia, nesse comentário, trazer alguma dificuldade para a igreja. Como seria essa dificuldade? O que seria isso? Irani, se eu fui vago, a sua pergunta está vaga para mim, eu não estou entendendo o que está perguntando. Tá bom, então vou clarear. Ali, na questão das responsabilidades
de governantes, eu entendi, né, da parte dos Estados Unidos, países europeus, em relação à vinda daqueles que são despatriados, né, por opção ou por necessidade. O senhor, então, omitiu o Brasil, né? Eu não entendi muito se foi por uma questão política, né? Se a política, por exemplo, é um tema que precisa ser restrito dentro da igreja, mas isso. Ah, sim. Tá bom, Irani. Eu evitei de usar a palavra Bolsonaro, né? Então, acabei de usar. Mas deixa eu só explicar isso, né? Porque eu não estava querendo fazer nenhuma propaganda pró ou contra um dado partido. A princípio, eu estava apenas fazendo uma analogia de como uma onda de refugiados, porque o Sírios provocou uma onda de refugiados, primeiro na Europa, provocou uma reação política. E, nesse caso, era uma política que, de novo, independentemente de partido, porque são muitos partidos, mas era uma política que fechava as divisas dos países, ou pelo menos limitava essas divisas para os refugiados. Isso, por sua vez, sim, acabou permitindo uma ascensão de lideranças que tinham outras características também, além da questão dos refugiados, que são mais conservadores, mais protecionistas de modo geral. Pessoalmente, eu acho que isso não é suficiente para explicar o fenômeno da ascensão do nosso presidente, entendeu? Por isso eu evitei de entrar nos pormenores disso. Eu acho que tem outros fatores que nos levou onde nós estamos. Agora, quanto à questão política e o envolvimento da igreja, tem algumas questões mundiais que nós não vamos resolver sem envolvimento político. Sem envolvimento político nacional, mas especialmente sem política internacional. Eu estou me referindo especificamente à questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, o que nós fazemos, por exemplo, na Amazonas, é uma questão de proteger o clima do Brasil, que corre risco de aquecer e virar cerrado de muitas mais áreas do que nós temos hoje. Não é só uma questão dessa, é uma questão de proteger o planeta todo. Está me entendendo? Que envolve políticas internacionais. Nós precisamos ter uma visão global nesse sentido. Em termos de cidadão, tá? Não entrei muito nessa questão de cidadania, porque a cidadania é um complexo de responsabilidades, entendeu? Você vai eleger, e todos nós devemos participar da política do país, no sentido de, se a gente está querendo promover um mundo mais justo, isso, obviamente, ocorre também através de ações políticas. Mais importante, nós fazemos nossa parte, mas também envolve questões políticas. Agora, a questão de voto é complexo. Envolve o voto a favor de uma pessoa e ou contra outra pessoa. Envolve o que aquela pessoa está advogando, mas, geralmente, um candidato a um ofício está advogando várias coisas. Por exemplo, ele pode advogar 5 coisas distintas. E uma das coisas que ele advoga, você está contra. Mas você está a favor dos outros 4. Então, você vota a favor dele. Está me entendendo? Então, nunca é uma questão simples o voto. E, por isso, a igreja, essa é a minha convicção pessoal, a liderança da igreja convém não entrar na advocacia de candidatos ou de partidos. O que nós devemos fazer é advogar posturas. Por exemplo, nós temos que estar a favor de medidas que reduzem as mudanças climáticas. Entendeu?
Agora, nós temos que estar, entendeu? Agora, como isso se traduz em termos de políticas, cada um vai ter que fazer essa avaliação. Eu não sei se isso foi uma boa explicação ou se tá? Não, legal, mas o Brasil tem tido uma boa postura em relação ao refugiado, né? Porque temos recebido muitos refugiados. Então, acho que temos abraçado essa questão. Exato, você tem toda a razão. Em termos de refugiados, nós temos recebido bastante. Eu não sei, sinceramente, eu não sei exatamente qual é a política executiva a respeito disso, mas o fato é que nós temos recebido, né? Na área das mudanças climáticas já não é tão bom, né? A nossa prática tem sido objeto de crítica mundial, embora nossos cientistas tenham nos advertido de outra direção. Então, mas exatamente isso, Irani, que está falando. O exercício de um dado governo pode ter pontos positivos e pontos negativos. E a gente tem que avaliar que você vai, de que lado você vai ficar. E entender que as escolhas quase nunca são escolhas ideais. O que eu estou vendo aqui no Brasil, o que eu vi na América do Norte, é que politicamente as populações têm sido polarizados, como se um lado fosse totalmente correto e o outro totalmente errado. E nunca é assim, entendeu? É sempre uma mistura de coisas. Outra mão levantada, acho que de Lucas ou Thalita? Reverendo, só antes do Lucas e da Thalita, então, obrigado pela sua explicação. Vamos ouvir mais essa pergunta, né? Depois a gente encerra, mas pode ficar à vontade aí, Lucas. Bom. Eu só espero que, ao terminar nessa nota, não seja uma nota negativa, porque a gente é muito difícil conversar sobre isso na igreja, mas precisamos aprender como falar sobre isso na igreja, de respeitar a opinião dos outros e, ao mesmo tempo, dar subsídios bíblicos para a gente poder avaliar melhor. Lucas, ou Thalita, não sei qual que... É o Lucas. É a Thalita, mentira. Reverendo, o senhor consegue, não sei se você... Olha, eu vou ter que aumentar o volume aqui, porque não estou te ouvindo. Ou você não está falando no seu microfone? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Coloca o microfone. Agora ficou alto demais. Melhorou? Não. Melhorou. Tá. Tenta, Lucas. Ele vai ficar indo e voltando. Tá com problema no sistema aqui, ele vai ficar indo e voltando. Mas o senhor consegue dizer de forma prática, talvez seja pedir demais, seja difícil, me explicar mais ou menos qual seria o limite da gente entender uma cultura para fazer o nosso missional e não necessariamente acabar fazendo uma certa, vamos dizer assim, não juntando muito, misturando muito a política com a nossa fé, não usando ela como palanque político, por exemplo. Até onde a gente pode ir para não usar o cristianismo como palanque político? Será que teria uma resposta fácil para isso? Lucas, eu adoro perguntas como essa, porque a resposta é bem fácil, sim. É super fácil. Não tem uma resposta fácil. Eu precisaria de 1-2 horas para dar uma resposta. Mas eu vou te dar uma dica, tá bom? Porque esse assunto da contextualização e a sua distinção de sincretismo já é uma questão técnica da antropologia missionária. Mas não é só que precisa de um pouco de tempo para explicar. A questão do envolvimento político, daí é mais complicado ainda, né? Mas o que está na raiz de tudo isso é um conceito bíblico de onde parte a contextualização, que é o princípio da encarnação. Então, pensa em Deus vindo em expressão humana, tá? E se sujeitando a todas as limitações
não só dessa biologia. A gente tem que lembrar que Jesus não era apenas biologicamente um ser humano, ele era antropologicamente um judeu da Palestina. Provavelmente falava com sotaque de caipira. Entendeu? Ou seja, ele era em tudo humano, mesmo deixando de ser Deus. Então, o segredo da contextualização é isso, ser abraçado, visto, e a gente se veste como aquela cultura. E isso é uma dica bem prática, começa com a língua. Cara, a língua é o veículo primário da cultura. Quem despreza a língua, ele pode ter dificuldades até intelectuais ou biológicas, né? Mas também pode ser uma expressão de desprezo pela cultura. Então, começa prestando atenção, como os jovens fazem, né? Como as pessoas falam, qual é o linguajar deles, né? Como é que eu posso aproveitar disso? Uns 2 ou 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, comecei a fazer amizade com uns jovens e eu tentei entrar no linguajar deles, no WhatsApp. Cara, era um desastre, né? Até hoje tem expressões que não entendo, né? Que eu gostaria de entender, mas eu acho que passei a idade. Tá? Um abraço para todos vocês. Desculpe, Lucas, que não tenha uma resposta mais elaborada. Nesse livro que está saindo, O Propósito de Deus e a Nossa Vocação, uma teologia bíblica da missão toda, ela já saiu na sua versão digital. E acho que sexta-feira saiu a versão impresso. Eu estou aguardando, achei que ia chegar ontem, anteontem, não chegou ainda para mim. Mas tem um capítulo lá sobre os profetas, e nesse capítulo tem uma explicação mais bíblica sobre essa diferença entre contextualização e sincretismo, que é uma diferença muito importante, que a gente não quer ser sincrético, né? Muito bem. Somos gratos aí, pastor Timóteo, né, pelo seu tempo dedicado a nós. Com certeza aprendemos muito. A sua resposta ali à pergunta do Irani, suas considerações, particularmente a mim, me deixa mais tranquilo, né, com a posição que tenho adotado e concordo plenamente, né. Queria agradecer a algumas pessoas que foram chegando aí depois, né, os pais da Vanessa, lá de João Pessoa, né, na Paraíba, que estavam com a gente, a Letícia, o Cid, que eu já mencionei, lá de Curitiba, o Felipe e a Caroline, né, Débora, aliás, que estão começando a estar com a gente na igreja, sejam bem-vindos também. E me perdoe se eu vou esquecer de mencionar alguém, né? Mas muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de pedir ao presbítero Ciro para fazer uma oração, encerrando, então, esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos esclarecimentos que ouvimos nessa manhã, que nos desafia, Senhor, a cumprirmos a missão que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Timóteo Carriquer, pelo seu trabalho, pela sua vivência na área missionária, que pode nos passar, Senhor, experiências, passar, Senhor, principalmente desafios, para que possamos crescer como igreja e alcançar os teus escolhidos ali no bairro que o Senhor nos colocou. Abençoa a vida dele, abençoa o seu ministério, abençoa, Pai, a sua família, o seu trabalho e a nossa igreja, Senhor, para que possamos realmente ser uma igreja missional, entendendo a cultura, entendendo o povo que está ao nosso redor e mais do que isso, Senhor, colocando em prática os ensinos e o teu mandamento, que o Senhor nos colocou como membros da tua igreja aqui na terra. Fica conosco, Senhor.
Dá-nos a tua direção, dá-nos a tua orientação, dá-nos vontade, Senhor, para o teu trabalho, para cumprir a missão que o Senhor nos designou. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Bem, mais uma vez, obrigado, reverendo. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado a todos pela presença. Foi gravado, tá, gente? A gente pode disponibilizar o link depois para